Olá pessoal, agora vamos para a segunda parte da aula. Eu terminei a aula passada, o módulo passado, sem me despedir, mas eu irei dividir essa aula em módulos de 30 minutos, até o término da aula, tudo bem? Isso é necessário para que eu consiga postar a aula com maior facilidade. Então vamos lá, a gente vinha falando, nós paramos nesse slide em que nós falamos das formas de inseminação artificial, e agora nós vamos falar um pouco de manejo durante a fase de gestação, continuando até o parto e seguindo em diante nos manejos para a cria. Tudo bem? Então, como eu disse anteriormente, a duração da gestação da ovelha e da cabra também é de aproximadamente 150 dias. Então, 5 meses aproximadamente. Existe uma pequena variação, mas está dentro dessa média aí. Então, se vocês verem o gráfico, aqui nós temos nesse eixo o período de gestação, que soma 160 dias. Nós dividimos a gestação da ovelha em duas fases. A primeira fase, que compreende aproximadamente 2/3 do período gestacional total, de maneira precisa, os primeiros 90 dias, nessa primeira fase, e a fase depois compreende aproximadamente ao terço final, que vai de 90 até o parto. Tudo bem? Se vocês olharem, essa linha vermelha representa o percentual de desenvolvimento do feto. Nesses primeiros 2/3, vocês podem observar que o desenvolvimento fetal é bastante pequeno. Tá? No entanto, no terço final de gestação, ocorre desenvolvimento de 85% do feto. Nessa fase, existe um crescimento fetal bastante acentuado. Qual que é a implicação disso? A implicação é do ponto de vista de exigência nutricional da ovelha, principalmente, bem como do fluxo dos nutrientes consumidos e absorvidos. Então, do ponto de vista prático, equivale a dizer que durante os 2/3 iniciais da gestação, a exigência nutricional da ovelha é muito baixa, ela é ligeiramente apenas superior à exigência de mantença. A exigência de mantença é a exigência da ovelha seca, onde ela nem está ganhando nem perdendo peso, apenas se mantendo a condição corporal. Então, durante essa fase aqui, a exigência da ovelha é bastante semelhante à da ovelha seca, ou seja, se a gente consegue manter muito bem uma ovelha seca em condições de pasto, logicamente nós conseguimos também manter essa ovelha nos 2/3 iniciais da gestação em condições de pasto, tá? Nós temos que ser capazes de produzir na fazenda um pasto de boa qualidade, e esse pasto, as pastagens tropicais podem com perfeição atender essa exigência nutricional das ovelhas nesse texto. Assim como pode também atender uma boa pastagem, pode atender a exigência nutricional da ovelha no terço final da gestação. O que muda, contudo? O que muda é a exigência, o nível de exigência grande aqui, e o fluxo nutriente. Vamos colocar uma situação prática. Se, por acaso, uma ovelha, ela emprenha muito magra, a ovelha emprenhar muito magra, o momento da gente recuperar o score de condição corporal da ovelha, fazê-la ganhar peso, acumular reserva, são esses 2/3 iniciais, tá? Porque aqui, a maior parte dos nutrientes que a ovelha ingere e absorve, eles serão destinados para o próprio corpo da ovelha, uma vez o crescimento fetal é baixo. Agora, então, nesse ponto, esses primeiros 90 dias é o momento, se a ovelha emprenhou muito magra, é o momento da gente recuperar a condição corporal dela, para que ela chegue no terço final já na condição corporal boa, a condição corporal que ela irá parir. Agora, se a gente negligenciar essa fase, a ovelha emprenhou magra e ela seguiu os primeiros 90 dias magra, e aí a gente acordar para poder alimentar ela melhor, para tentar recuperar a condição corporal dela nesse final de gestação, é muito difícil. Porque os nutrientes ingeridos durante essa fase, o fluxo deles será destinado à nutrição fetal, porque aqui é onde há o crescimento fetal, então não há acúmulo de reserva na ovelha, há o nutriente ingerido, absorvido e vai para o feto. Então essa é a fase de recuperar a score de ovelha magra, é essa fase. Nessa fase, isso já está, se ela chegou magra aqui, certamente essa ovelha vai parir muito magra, tudo bem? Isso é uma aplicação desse conhecimento. Outra coisa importante de dizer é que se a ovelha for mal nutrida durante essa fase,
O que vai acontecer com o crescimento fetal? Observe, aqui o feto cresce, o nutriente vai para o feto nessa fase. Então, se a ovelha for mal nutrida nessa fase, logicamente que a carência nutricional irá promover um baixo desenvolvimento fetal, né, incidindo no nascimento de cordeiros muito pequenos, cordeiros muito leves, que não é o que a gente deseja. Mais à frente eu irei demonstrar que cordeiros que nascem muito leves, eles têm uma baixa taxa de sobrevivência. Além do que, normalmente, existe uma boa correlação entre peso de nascimento e desenvolvimento posterior. Logicamente que a gente não quer que um cordeiro nasça com peso exacerbado, porque isso pode incorrer em problema de parto. Mas o cordeiro tem que nascer dentro do peso padrão da raça. Normalmente, nas raças de corte que a gente trabalha no Brasil, por exemplo, pegar animais da raça Dorp, que está em evidência nos dias atuais, o peso ideal de nascimento desse cordeiro é em torno de 4 quilos. O cordeiro Dorp nasce 4 quilos, é um bom peso. Então, uma ovelha bem nutrida deverá produzir um cordeiro dessa ordem. Logicamente varia de 3,5 kg até 4,5 kg. Tudo bem? Então, a nutrição da ovelha, sobretudo na ovinocultura de ciclo curto, aquela que eu apresentei anteriormente, em que nós podemos fazer, as ovelhas podem parir a cada 8 meses, produzindo 3 partos a cada 2 anos. Nesse tipo de ovinocultura, o gargalo e definidor do sucesso disso é justamente o bom manejo da ovelha, sobretudo o bom manejo sanitário e o bom manejo nutricional. Por quê? Porque a ovelha tem que conceber com uma boa condição corporal, adequada para a monta, ela tem que evoluir no score para chegar no score de condição corporal adequada ao parto, e essa evolução tem que ser nos primeiros 90 dias, para ela manter essa condição e parir numa boa condição corporal. Por que é importante a ovelha parir com uma boa condição corporal? A ovelha que pare numa boa condição corporal, ela é bem alimentada após o parto, ela produz mais leite. Produzindo mais leite, que é a base da nutrição do cordeiro, ela vai possibilitar um bom desenvolvimento do cordeiro que então vai desmamar mais pesado. Então, se ela é bem nutrida também na fase de lactação, ela vai desmamar já numa boa condição corporal. Ela desmamando numa boa condição corporal, nós demonstramos, ela segue direto na estação de monta. Dentro dos próximos 30 dias, ela irá conceber novamente e já iniciar uma nova gestação. É essa atividade de ovinocultura que nós estamos falando, uma atividade profissional e que tem condições de remunerar bem o produtor. Tudo bem? Temos que cuidar da nutrição da ovelha, então. Como eu demonstrei anteriormente, o período de gestação são 150 dias em média das ovelhas. Tá? Aqui nós temos imagem de ovelhas no final da gestação. Observe, ovelhas aqui na exalco, mestiças Dorper, e aí formando o Uber, nós chamamos de mojo. Então, o mojo é uma característica da fêmea que nos permite detectar tardiamente ou confirmar que ela está prenhe, se a ovelha está próxima a parir. Tudo bem? Logicamente, existem diferentes maneiras da gente diagnosticar a gestação das ovelhas. E a técnica mais usual, mais recomendada atualmente, que é bastante palpável ao produtor, é a técnica de ultrassonografia. Tá? Então, ao término da estação de monta, normalmente, com 35 dias após a estação de monta, seria o momento ideal que eu considero para fazer o exame por ultrassonografia para diagnosticar a prenhez. Isso é extremamente importante, a gente fazer o diagnóstico da gestação precoce. Por quê? Porque se você, 35 dias depois da monta, consegue fazer o exame de ultrassonografia e separar o lote prenhe do lote vazio, você já consegue direcionar os manejos futuros desses 2 lotes, que devem ser distintos. Tá? A ovelha que está prenha, ela deve ser manejada de maneira distinta da ovelha que está vazia. Conforme a organização da propriedade, a ovelha vazia, em muitos casos, ela já vai ser engordada, então ela pode ir se for essa a decisão da propriedade, ela pode seguir no sistema de confinamento, ser engordada e abatida, produzir carne e receita da propriedade, se isso for a decisão. Tá? Porque muitas vezes depende da política da propriedade. Muitas vezes a ovelha que falhou na estação de monta, às vezes o produtor dá uma nova chance na próxima estação de monta. Então essa ovelha fica no plantel. Do contrário, se a decisão for de abater todas as ovelhas que não conceberem na estação, essa ovelha que com 35 dias depois, após a monta, pode seguir para o confinamento, ser engordada e produzir receita. Tá? Quando não se trabalha com ultrassonografia, você só vai saber que a ovelha não concebeu 5 meses depois. Tá? Então, se investiu numa ovelha durante, às vezes, 90, 120 dias, investiu o dinheiro, o nível
de manejo que deveria ser destinado para as ovelhas prêmio, você disponibilizou tempo e dinheiro com a ovelha vazia. Tá? Então, o exame para a detecção da prenhez precoce é muito bem-vindo na propriedade. Aqui nós temos a curiosidade, informação técnica para vocês também, no que se refere ao número de crias que cada ovelha produz por parte. Né? Como vocês bem sabem, fazendo um paralelo com os bovinos, normalmente os bovinos dão cria apenas a um bezerro por parte. Né? Isso normalmente é assim, salvo raras exceções, às vezes uma vaca pare 2 bezerros, mas isso é exceção. Nas ovelhas não, as ovelhas com frequência elas param em partos múltiplos. Né? Aqui nós temos a imagem de uma ovelha que pariu apenas um cordeiro certamente 3/4 ou 7/8 dorca, um bom cordeiro ao pé, né? Mas nós temos também com frequência ovelhas que parem 2 cordeiros, tá? 2 cordeiros, como é o caso dessa ovelha, pariu 2 cordeiros, né? Às vezes parem 2 machos, às vezes parem 2 fêmeas, ou às vezes parem um macho e uma fêmea. Com frequência também nós temos ovelhas que, desculpa, vou voltar aqui no slide, com frequência também nós temos ovelhas que parem 3 cordeiros, né? Não é incomum essa situação. Aqui nós temos um vídeo, assim, então, recapitulando, em média, as ovelhas, como eu falei, boa parte delas são de parto simples, né? Eu diria que 50% do plantel, isso pode mudar um pouco, vamos dizer, às vezes 30%, 40% do plantel pare duplo, 2 cordeiros, e às vezes uma pequena parcela, depende do manejo nutricional, da genética do animal, pare 3 cordeiros. E a exceção, às vezes pare 4, às vezes pare 5 cordeiros também, mas isso é mais incomum. Na média, o que a gente procura no sistema, trabalhando com raças de corte, no meu entender, e o que eu tenho observado no campo, uma média de 1,5 cordeiro por parto é uma média muito boa, tá? A gente, quando trabalha com ovelha santinês, como essa que está na imagem, nós trabalhamos com esse tipo de animal no passado, e a gente tinha uma média em torno de 1,6 cordeiro por parto. Agora nós estamos trabalhando com ovelhas, aumentando o sangue dorpe, ovelhas às vezes mestiças, 3/4, 7/8, até 15, 16 dorpe, nossa média caiu um pouco para 1 cordeiro, 0,4 por parto. Essa é uma característica em que a ovelha santinês ela ganha da dorpe, ela é um pouco mais prolífera, tá? Mas o fato de ser mais prolífera, no meu entender, não coloca a santinês à frente da dorpe na linha materna. Tá? Eu, praticamente, atualmente, com base na minha experiência, eu tenho tido uma preferência pela ovelha dorpe em detrimento da santinês. Isso é motivo da discussão em um outro momento. A gente pode discutir melhor esses aspectos. Tá? Então, 1,5 cordeiro por parto é um bom número, é um excelente número. Tá? Aqui eu tenho um vídeo de uma ovelha parida, para vocês terem noção de como que ocorre esse processo. Pode observar a ovelha santinês no lote, o animal começa a contrair, já está na fase avançada do parto, o cordeiro está ali por completo já nascendo, a ovelha levanta, né, e aí a bolsa de líquido amniótico estoura. Né, uma prática comum dos animais domésticos e das ovelhas, né, ela ingerir os anexos, líquido, bolsa, às vezes até resto de placenta, o animal ingere. Vale lembrar que os ovinos são presas na natureza, então isso é uma estratégia, com certeza, evolutiva, em que permite, né, deixar menos vestígios da aparição, para que predadores possam identificar e predar esse animal. Então, mais ou menos esse processo. O que a gente quer é que o parto transcorra de maneira natural, sem intervenção como esse que vocês acabaram de ver. Tá? Aqui nós temos imagem de cabras parindo, tá? Essa cabra está parindo, iniciou o trabalho de parto, e aqui o parto evoluiu e deu à luz a 2 cabritos. Tá? É bastante comum. Como eu falei, o ideal é que o parto ocorra normalmente e que os cordeiros, os cabritos, nasçam sem maiores problemas e sem necessidade de intervenção. Aqui, nesse caso, só para aproveitar a imagem, né, esse ambiente não seria o ambiente ideal de nascimento dos cabritos. Você observa que é um piso ripado, o sistema que é bastante comum dentro da caprinocultura, sobretudo na caprinocultura leiteira, tá? Mas aqui vocês veem que os membros são finos, né, do animal recém-nascido, então ele pode enganchar aqui nessas frestas, então não é recomendado parir nesse piso. Fica aí
essa dica, tá? Então, o parto sem intervenção é o parto ideal. Nesse caso aqui dessa ovelha, nós tivemos um exemplo de parto distóxico. Parto distóxico é o parto não normal, que o animal tem dificuldade para parir. Esse cordeiro é um cordeiro natimorto. A gente observa que esse animal ele passou por sofrimento fetal no momento do nascimento. Por que eu sei disso? Porque aqui nós temos o mecônio. Mecônio são as primeiras fezes do animal, tá? E quando o animal tem sofrimento fetal, é característico a presença de mecônio. O animal demorou para nascer, tá? E ele nasceu morto, né? É o que nós chamamos de natimorto. Isso acontece com certa frequência no rebanho, tá? Tudo bem. Então, quando o cordeiro nasce, existem alguns cuidados que a gente tem que ter com esse animal, logo após o nascimento e também momentos antes do parto. Tá? Na verdade, assim, a atividade de ovinocultura é uma atividade que demanda bastante participação, bastante dedicação na atividade. Tá? Atividade diferente muitas vezes da bovinocultura de corte, né? Os bovinos são animais mais rústicos, não que não demande também dedicação, mas os ovinos são animais mais sensíveis, tá? Do ponto de vista de manejo, digo sempre, os ovinos mais parecem um monogástrico, do ponto de vista de necessidade de dedicação à atividade, é um animal muito mais sensível, tá? Voltando para o foco da aula em questão, nós temos esse slide, ele deixa bastante claro isso, que próximo ao parto, momentos antes do parto ou nas primeiras 72 horas após o parto é onde ocorre a maior parte da mortalidade dos cordeiros. Tá? Se a gente observar nessa imagem, nós temos aqui mortalidade perinatal. Se vocês observarem bem, aqui nós temos a definição do parto, onde 13,1% dos cordeiros morrem aqui nesse momento antes do parto. Se vocês observarem, nas primeiras 24 horas após o parto, ocorre 23,8% das mortalidades. E até 72 horas após o parto, ocorrem 51,2% das mortalidades. Ou seja, isso deixa claro para nós. É preciso a gente dar atenção para a ovelha no momento que antecede o parto e nos dias posteriores ao parto. Tá? Se a gente negligenciar essa fase, nós iremos conviver com taxas de mortalidade muito elevadas, o que pode inviabilizar a atividade. Tá? Isso nos remete à importância da realização da estação de monta. Quando nós realizamos a estação de monta, como nós temos um número de ovelhas parindo muito grande diariamente, no decorrer da estação de nascimento, a gente está mais focado nisso aí, a gente está mais tem maior cuidado em assistir os partos, em vistoriar o rebanho, e é possível então a gente reduzir essas mortalidades. Tudo bem? A maior parte dos cordeiros que morrem logo após o nascimento, nesse ponto aqui, nas primeiras 24 horas e também nas primeiras 72 horas, e tudo isso aqui, gente, tem mais a ver, né, ou é determinado basicamente pela nutrição do cordeiro. Então, cordeiros que têm dificuldade de mamar o colostro, por vários motivos, tá? Vários motivos, muitos cordeiros não mamam o colostro. Cordeiros que não mamam o colostro, a chance dele morrer é muito grande. Então, a maior parte dessas mortalidades aqui nessa fase decorre da ausência de mamada adequada do colostro. Tá? Então, a gente tem que focar bastante nisso. O cordeiro após o nascimento, nós temos que observar, nós temos que vistoriar a ovelha, ver se a ovelha produz leite, nós temos que vistoriar os cordeiros, ver se o cordeiro está procurando a glândula mamária. Então, nós temos que, em última análise, garantir que o cordeiro vai mamar o colostro. Se não mamar o colostro, ele é um sério candidato a morrer nos primeiros dias após o nascimento. Muitas coisas podem causar mortalidade nos cordeiros. Tá? Existem lá a possibilidade, abortos, por exemplo. A gente não é muito comum um rebanho saudável abortar muito dentro dos ovinos, tá? Não é muito comum. Agora, a não ser que haja algum quadro de doença no plantel, mortalidade por aborto pode ocorrer. Por exemplo, um quadro que às vezes é recorrente nos plantéis, às vezes o plantel pode estar com toxoplasmose, né? Toxoplasmose provocada, o gato é um hospedeiro, e às vezes os gatos defecam no coxo, nos bebedouros, etc. E os animais ingerem o protozoário, desenvolvem a doença, e a doença leva a ocorrências
de aborto. É só um exemplo, tá? No quadro como esse, a incidência de aborto é elevada, mas em condições naturais, a incidência de aborto é baixa. Malformação fetal também não é comum, tá? Não é comum, existem lá uma pequena porcentagem de animais que morrem por essa finalidade. O complexo de inanição ou hipotermia, esse sim ocorre com maior frequência, tá? Ocorre com maior frequência, principalmente nas regiões mais frias do mundo, e no Brasil isso ocorre, logicamente, com maior frequência no Rio Grande do Sul. Então, ovelhas que dão cria ao campo, né, e cordeiros que nascem, basicamente os cordeiros mais leves. Né? Os cordeiros mais leves, eles têm maior predisposição a morrer por inanição e hipotermia, ocorre com certa frequência. Daí a importância da gente ter um bom manejo nutricional durante a gestação, para poder permitir que o cordeiro desenvolva bem naquela fase final da gestação e nasça com bom peso. A chance desse animal sobreviver aumenta bastante. Nós temos alguns sistemas de produção, sobretudo os mais extensivos, onde a predação ela é um fator que leva ao índice de mortalidade elevado. Muitas coisas predam os pequenos ruminantes, tá? Às vezes você tem ataque por onça, em região que você tem onça, tem bastante ataque por onça, nos cordeiros e também nos animais adultos. Raposa preda, consome isso aí. Às vezes tem urubu, gavião. O urubu ele fura o olho do cordeiro, ele puxa o umbigo, né? Gavião faz a mesma coisa e mata o animal. Então nós temos vários problemas, tá? Na condição mais extensiva que a gente deve ter atenção. Esse problema de predação ele é uma realidade. Em muitos sistemas você pode fazer uso de cães pastores para poder diminuir o problema de predação. Nós temos no setor guinesal um cachorro da raça pastor maremano, que é uma raça especializada em proteção de rebanho, e essa raça é usada no mundo inteiro para proteger ovelhas de predadores, realmente funciona muito bem, é uma estratégia. Nós temos também a questão de distorcia de parto, como eu falei anteriormente, distorcia diz respeito a parto anormal, acontece com boa frequência no plantel de ovinos, tá? Então, é por isso que nós temos que ficar atentos durante a fase, a estação de nascimento. Eu recomendo que o rebanho seja vistoriado, que durante a estação de nascimento tenham pessoas responsáveis para acompanhar diariamente o plantel. Nós temos que supervisionar os animais pelo menos 3 vezes por dia no lote de parição, tá? Nós podemos, as ovelhas próximas a parir, o ideal é que a gente traga elas para ambientes pastos mais limpos, mais próximos da presença do tratador, e que ele possa vistoriar esse plantel. Então, o pasto tem que ter sombra, água fresca, né, limpo, para você conseguir visualizar bem os animais, e aí o tratador tem que observar os animais pelo menos 3 vezes por dia, tá? Observar e lá, ficar um tempo no meio do rebanho, né? Gastar tempo com isso aí, ir de manhã, no meio-dia, ficar um tempo no meio dos animais e à tarde, porque muitas ocorrências podem existir, e aí muitas vezes a intervenção do tratador pode salvar a vida do animal, da mãe e da cria. Tudo bem? Então, em resumo, durante a estação de nascimento nós temos que estar com a atenção redobrada nos animais. Existe uma relação bastante grande entre o peso de nascimento do cordeiro e a taxa de sobrevivência, tá? Então, normalmente, cordeiros que nascem mais pesados, eles têm maior taxa de sobrevivência, né? Por quê? Porque esses animais eles têm uma maior massa corporal em relação à superfície de troca de calor, e esses animais também têm maior reserva energética, né, para poder produzir calor e manter a temperatura corporal e manter a sobrevivência. Normalmente, os cordeiros que nascem muito pequenos, eles têm uma área de superfície grande, uma massa corporal pequena, ele tem pouca reserva e, logicamente, a taxa de mortalidade dos animais é elevada. Então, mais uma vez, a importância da gente manejar bem os animais para que nós podemos ter ovelhas que produzam cordeiros pesados ao nascimento, mais uma vez lembrando que o termo pesado, né, é aplicável aos limites de peso recomendados que são padrão da raça. Tá? Estou falando aqui que a ovelha tem que dar à luz cordeiro de 7 ou 8 quilos, porque isso resulta em comprometimento ou dificulta bastante a questão da aparição e aumenta a incidência de partos tóxicos. Não é isso que a gente quer. Olhando essa tabela, é bastante informativa,
Nessa coluna nós temos o peso ao nascer dos cordeiros, avança de animais bem leves até animais mais pesados. E aqui nós temos a taxa de mortalidade correspondente ao peso de nascimento. Isso chama bastante atenção. Observa que cordeiros que nascem com peso entre 1,5 kg e 2 kg, essa tabela está colocada 100% de mortalidade. Logicamente, com outros salvos, nós temos exemplo no setor lá de uma borrega que nasceu 1,5 kg e salvou, mas com muito cuidado, trabalhando na madeira, etc. Na condição de campo, a chance de morrer é muito grande. À medida que o peso de nascimento vai aumentando, a taxa de mortalidade vai diminuindo. Tá? Então, cordeiros bem pesados normalmente morrem menos. Na faixa de nascimento normal, para as raças brasileiras de corte, que varia, vamos dizer, de 3,6 a 4,5 quilos, a taxa de mortalidade se situa de 9% a 10%. Né? Então, é basicamente, por incrível que pareça, uma taxa de mortalidade de 10% dos cordeiros é considerado normal, que é um absurdo, né? Mas é considerado normal na literatura, tá? É um absurdo. Mas tenho certeza que na maior parte do sistema de produção, essa taxa de mortalidade dos cordeiros chega a 30%. Tá? Então nós temos que trabalhar, gente, é inadmissível. Para cada 100 cordeiros que nascem, nós temos 30 cordeiros morrendo. Né? Trabalhar para diminuir isso cada vez mais. Cordeiro é dinheiro, é dali que a gente tira a renda da propriedade. Falar um pouco de algumas técnicas de manejo, em que as ovelhas a gente pode fazer uso para melhorar, reduzir a mortalidade, melhorar a condição de manejo, de saúde dos animais. Então, a primeira técnica de manejo que eu vou apresentar para vocês é o cascarreio. Cascarreio diz respeito a uma tosquia higiênica, uma tosquia na região do períneo. O períneo é a região que compreende, aborda a proximidade do ânus, da vulva, descendo até a glândula mamária do animal. Essa é a região do períneo. Logicamente que, em função do parto, nós temos ali líquidos, secreções relacionadas ao parto, sangue, líquido amniótico, resto de placenta, tudo são coisas que podem sujar, né, essa região do períneo. Né? Além disso, atrai mosca que provoca miíase. Miíase, o pessoal usa o nome mais comum no campo, né, que é bicheira, né? O nome técnico seria miíase. Então, se existe acúmulo de sujidades na região do períneo, a chance de ocorrência de miíase aumenta bastante. Então, nas ovelhas lanadas, uma técnica que é bastante utilizada é a tosquia higiênica, o cascarreio, que se faz 30 dias antes do parto. Tá? Então, está aqui o funcionário trabalhando, a ovelha foi contida e ele está realizando a tosquia na região do períneo. Tá? Para quê? Para melhorar, para tornar essa região mais limpa e reduzir a possibilidade de ocorrência de miíase. Tudo bem? Aqui imagens do animal após a tosquia higiênica. Observe toda a região da vulva, do ânus, né, descendo até na glândula mamária. E aqui a tosquia na glândula mamária. Essa região fica limpa, né? Fica mais fácil do tratador visualizar essa região. Se porventura ocorre alguma bicheira, alguma miíase, é mais fácil você tratar, identificar o animal e tratar. Essa higienização na região da glândula mamária facilita o acesso ao teto e à mamária por parte do cordeiro. Então essa é uma prática de manejo que se usa. Tá? Eu falei de parto, mas falei pouco de assistência ao parto. É importante falar disso, porque muitas vezes no plantel de ovinos é preciso intervir ou auxiliar a fêmea, caprina ou ovina no momento do parto. Tá? Existem várias coisas que podem conduzir o parto à distocia, né? À ocorrência de problemas de nascimento natural. Por exemplo, às vezes, por falha de manejo, às vezes, as borregas com peso muito leve concebem. Peso muito leve. Por exemplo, no DORP a gente indica que essa ovelha, a borrega deve conceber com peso acima de 42 kg, depende do tamanho do plantel. Às vezes o produtor empregou essa borrega com 30 kg, um carneiro DORP. Tá? Então essa borrega, quando chega no momento de parir, ela não tem estrutura corporal, não existe espaço no canal de nascimento, um cordeiro de 4 kg, 4,5 kg. Tá? Muitas vezes acontece, às vezes o animal não tem nem dilatação. Tá? Nas ovelhas multíparas também, principalmente aquelas de patos múltiplos, né? Isso é um complicador na vida da ovelha. Né? Às vezes ela tem 3 crias no ventre, e aí o posicionamento dessas crias, os cordeiros, os 3, não estão em posicionamento perfeito no canal de nascimento.
Às vezes uns estão bem posicionados, os outros estão atravessados, tá? E aí quando essa ovelha vai parir, o cordeiro na posição errada, qual que é a posição certa? O cordeiro tem que vir com a cabeça para frente, as mãos estendidas para frente, o queixo descansando sobre as mãos. Esse cordeiro está bem posicionado. Cordeiro atravessado ou de outras formas, ele dificulta o nascimento. E às vezes o tratador, ou o técnico, o proprietário pode auxiliar, coloca a mão, ajeita a posição do cordeiro, ajuda a puxar. Existem muitas coisas que a gente pode fazer para ajudar no nascimento. Tá? É por isso que a gente tem que estar de olho, tem que estar atento e vistoriando o plantel para poder auxiliar nesses casos. Aqui imagem da pessoa. Então, vejam, o parto normal ele é um parto que avança, né, que progride rápido. Logicamente que para a gente entender bem disso, ficar um expert nesse assunto, saber o momento ideal para intervir, né, isso a prática do dia a dia o dia a dia na atividade vai ensinar bastante isso. Normalmente um parto normal ele vai de 30 a 45 minutos, 30 minutos no parto simples, 45 minutos no parto duplo. Mas mais do que tempo, é importante treinar o olho. A fêmea está em trabalho de parto, você para na frente dela e fica olhando. O parto que é normal, ele avança rápido. A ovelha contrai, às vezes o animal começa a apontar as mãos, aponta o focinho, avança, e aí ela vai contraindo, e o parto vai avançando, sai a cabeça, e daqui a pouco o corpo inteiro, e o animal executa a parição. No parto distóxico, a ovelha contrai, a ovelha deita, levanta, e o parto não progride. Né? Então é preciso treinar com o tempo e com a experiência, vai sabendo o time perfeito para poder intervir nesse processo. E muitas vezes a gente salva muitos cordeiros, quando a gente está vistoriando os animais. Tá bom? Então a assistência ao parto ela é fundamental. Tudo bem? Como eu falei anteriormente, eu vou gravar vídeos de 30 minutos para facilitar a postagem. Então eu vou encerrar mais esse módulo e aí a gente volta na sequência com mais um módulo de 30 minutos até o término da aula.